falar. Pode gravar, pode gravar. Eu prometo que na próxima aula eu ligo a câmera. A aula vai começar com essa fala, tá? Então, assim, faça Exatamente. assim. Ó, tá todo mundo ouvindo. Luca, Gabriel Madison, Gabriel Faria, deem um ar da graça, por favor. Vamos conversar sobre a cartomante. Pelo computador eu não consigo ligar, não. Quando for assim, você sabe que pega o celular, né? Acabou a bateria. Entendi. Compreendi. Vamos lá, então, gente. Só antes de... Que danado esse negócio. Aí abriu. Só antes de falarmos sobre a cartomante, hoje tem bastante coisa para eu perguntar sobre a cartomante. Eu quero terminar o Machado de Assis, é pouca coisa. Esse aqui nós já vimos. Esse é o Machadão. Características já dissemos, vamos às obras. Olha só. É claro que eu selecionei, Machado de Assis tem um vastíssimo repertório, tá? Aqui nós temos algumas obras da sua fase romântica, até mesmo qual Helena, eu coloquei na prova, um trechinho dessa prova que vocês fizeram agora, não coloquei? Foi. Me ajuda a lembrar, não coloquei, gente? Helena, é uma fase romântica, Machado de Assis mais leve, Machado de Assis... Eu acho. Isso, Machado de Assis mais suave, sem essa acusação, mais romântica. A Mão e a Luva e Ressurreição. Tem Isaú e Jacó também, que é uma obra bem legal de Machado de Assis, é bem diferente. Só que aí nós temos as fases super realistas de Machado. Esse livro aqui é uma coletânea de contos. Tem uns contos. Vocês já ouviram falar em O Alienista? Não já? O Alienista, ó, quer ver quantos contos tem aqui? Ah, não vai ter. E esse aqui não tem a cartomante. O Alienista é um conto um pouco mais extenso, de Machado de Assis. Para quem, por exemplo, as obras agora de Machado são tão densas, são tão intensas, que serviria para vocês até na questão de argumentação ou de introdução de um texto dissertativo. O Alienista, muitos alunos o utilizaram agora na redação desse ano, né, já que se tratava dessas questões psicossociais. O Alienista vai tratar sobre isso. Então, nós vamos pegar alguns ganchos, gente, dessas obras literárias que vão servir para vocês estudarem a fundo e argumentarem um texto dissertativo. Na fase realista, nós temos essa trilogia primordial. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu quero propor um trabalho para nós fazermos em sala sobre a trilogia de Eça de Queiroz e sobre... Eu não vou usar a trilogia de Machado de Assis, porque Dom Casmurro eu quero que leia a obra inteira. É fantástico. E não tem aquela desculpa de falar assim, não entendi nada. Não tem jeito de não entender nada. Machado de Assis já tem uma linguagem bem mais facilitada. Mas com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. É uma trilogia, mas ela não é sequencial, tá? Assim como o Eça de Queiroz também não é sequencial. No entanto, Quincas Borba, o personagem Quincas Borba, aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele não aparece no livro que tem o nome dele. O próprio Quincas é um personagem que vai fazer diferença em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na obra chamada Quincas Borba, eu vou contar um spoiler. Eu sei que tem gente que não gosta, mas deixa eu contar rapidinho. O Quincas Borba morre no primeiro capítulo. Em Quincas Borba mesmo, tá? Ele morre e a obra vai acontecer baseado depois na sua morte. No entanto, ele não participa. Ele participa de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? E Dom Casmurro vai vir com essa
genialidade literária proposta por Machado de Assis, o qual ainda fica em aberto. De fato, trata-se de um narrador personagem, tanto em Memórias Póstumas quanto em Dom Casmurro. É um narrador personagem, no entanto, esse personagem, ele mesmo tem dúvida se foi traído, se não foi. Mas na sua intuição, ele acha que ele foi traído, mesmo que ele defenda o seu próprio ponto de vista. Então, a obra é fantástica. Helena é uma obra bem na fase romântica de Machado de Assis, o qual nós vamos ter alguns aspectos assim, mais idealizadores, a linguagem um pouco mais sonhada, um pouco mais figurada, e aí ele vem com a sua fase realista. Lembrando que Machado de Assis não tem só essas obras, tá? Ele tem uma infinidade de contos. É a Igreja do Diabo. Vocês já leram a Igreja do Diabo? Vou colocar para vocês lerem, é bem legal também. Dá para perceber a crítica que ele faz. Para começar, olha o nome do conto, né? A Igreja do Diabo. Já vem uma acusação social aí. E aqui é um videozinho, Machado de Assis em 2 minutos, antes de nós falarmos de A Cartomante, para a gente perceber essas características dentro da obra dele. Uai, por que está entrando no vídeo errado, senhor? Gente, tem um problema tático aqui, ué. Machado de Assis em 2 minutos. Tá entrando no vídeo dessa de Queiroz? Agora foi. Machado de Assis foi mais que um escritor. Um gênio, foi chamado de bruxo, viveu perdidamente apaixonado, era epilético, foi presidente e virou prêmio. Entre essas e outras, se tornou o maior nome da literatura brasileira. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Descendente de escravizados libertos, foi um grande comentador dos eventos políticos e sociais da época em que viveu. Escreveu crítica literária, poesia, teatro, romance, conto e mais de 600 crônicas, sendo parte da consolidação desse gênero no país. Testemunhou a abolição da escravatura em 1888 e a mudança do Império pós-monarquia, 2 assuntos latentes em sua obra. O estilo machadiano é educadamente irônico e esconde uma crítica impiedosa às convenções sociais e ao ridículo da existência humana. Em 1881, publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, narrado por um defunto autor representante da elite como ferramenta para fazer suas críticas à formação do Brasil como país escravocrata e patriarcal. O defunto aproveita sua condição pós-vida e pós-sociedade para falar sem pudor sobre o absurdo da nossa existência em um romance revolucionário. Também entre suas obras mais célebres está O Alienista. Trazendo mais uma vez a visão irônica sobre as transformações sociais, aborda assuntos como a Revolução Francesa e o despotismo da ciência através da relação de um médico, seus pacientes e um sanatório. Mas sua obra-prima será Dom Casmurro, publicada em 1899 e a mãe do eterno questionamento de seus leitores. Capitu traiu ou não Bentinho? Uma curiosidade, Machado de Assis foi apelidado pelos vizinhos de Bruxo do Cosme Velho, pois teria queimado cartas em um caldeirão em sua casa, que ficava na rua Cosme Velho. Além disso, foi casado por 35 anos com Carolina Machado. Com a morte da sua esposa, o escritor entrou em profunda depressão e escreveu para o amigo Joaquim Nabuco: "Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo." Em 1897, ele inaugura e é eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. O escritor dá nome a um dos principais prêmios literários nacionais. Oferecido pela ABL, o Prêmio Machado de Assis condecora autores brasileiros pelo conjunto de sua obra desde 1941. Machado de Assis era epilético, mas foi o câncer que deu fim à sua vida em 1908, mesmo ano em que publicou seu último romance, Memorial de Aires. Hoje é considerado um dos grandes expoentes da literatura brasileira, latino-americana e mundial. Fantástico, não? E aqui, então, nós encerramos os autores realistas. Nós vamos trabalhar um pouquinho o realismo, algumas obras desses autores, alguns contos para a gente conhecer, e a fundo o Dom Casmurro, tá? Que é, de fato, a principal obra dele, que é o seu best-seller, e que, a meu ver, também é essencial. É ótima leitura. Ok? Então, nós vamos? Vamos lá, gente.
Câmeras ligadas, vamos falar de Rita, Camilo. Conseguiram ler? Isabela, você que chegou por agora, conseguiu ler? E no intervalo, deu tempo. Ah, deu tempo? Ele é pequenininho, né? Ué, tem um negócio conversando aqui. Tem um conto que chama O Apólogo. Vocês leram quando crianças. É a conversa da linha com a agulha. É uma conversa, igual uma fábulazinha, só que a conversa da linha com a agulha. Leram, não? É texto infantil mesmo, tipo Vinícius de Moraes, assim. Sabe aqueles de Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles. Nós já estamos quase chegando em Monteiro Lobato, hein? Monteiro Lobato também. Vocês vão se surpreender com Monteiro Lobato. Vocês conhecem Monteiro Lobato para crianças e para adultos. Vocês vão ver. Então, vamos lá. Achei a cartomante aqui. Pessoal, vocês vão ficar escondidos aí? Lucas, Camila de novo, eu estou vendo ela agora. Arthur, Roger. Deixa eu fazer chamada. Quem é João Cândido? João Sou eu, Cândido. Maria Lúcia e Maria Eduarda, porque eu tô no celular. Eu Ok. esqueci que tá assim por causa da reunião dos pais. Ah, tá bom. Por isso que eu já ia excluir. Deixa eu fazer chamada desse horário e do horário anterior. Arthur Isaac. Arthur Isaac. Arthur Isaac. Arthur Xavier. Opa, presente, Maria Lúcia. Arthur, eu coloquei falta. Eu chamei 3 vezes. No outro horário você estava presente? Tava. Ai, que nervo. Arthur Xavier. Presente. Bruna. Pessoal, Presente. responda para mim se estava no outro horário também, por favor. Bruna estava, né? Arthur também estava, não estava? Camila, Presente. você estava? Tava. Cecília, Presente. E eu tava no outro horário também. Emanuele, Presente, eu tava nos dois. Gabriel Madison, Presente, eu tava nos dois. Gabriel Faria, Presente, eu tava nos 2 horários. Gabriela, Presente. Eu tava nos dois também. Júlia Menezes, Presente nos dois também. Júlia Moraes, Presente. Eu tava nos dois. Júlia Nunes, Presente nos dois. Lises, Presente nos dois também. Luca, Presente nos 2. Lucas, Presente nos dois também. Luiz Gustavo, Presente nos dois. Maria Eduarda. Maria Eduarda, você não estava no outro, não, estava? Tava. Tá. Maria Fernanda, Presente nos dois. Otávio, Sofia, Presente nos dois horários também. ok, Tuliana, Presente nos dois. Vitória, Maísa, Presente Vitória nos Pereira, Gabriel Sebastião, Presente nos dois. ok, Também tava Ó. presente nos dois, Maria Lúcia. Meu microfone bom. travou. tudo bem. Roger? Presente nos 2. Que vozeirão, Roger. Isabela? Isabela também nos dois, né? Que eu conversei com ela nos dois. Ok, obrigada. Vamos lá, então, gente, a cartomante. Vou começar com um trechinho de leitura aqui. Primeiro parágrafo. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Ou seja, nem a filosofia consegue explicar.
Para quem não se lembra ou para quem não ouviu falar, Hamlet e Horácio eram quem? É de uma tragédia de Shakespeare, não é? De Shakespeare. Então, Hamlet e Horácio são personagens da obra Hamlet de Shakespeare. Então, Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Numa sexta-feira de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é o que fazia por outras palavras. E aí, gente, esse começo, né, extremamente filosófico, o qual o narrador faz a relação de Camilo e Rita aí no começo, né, com a obra de Shakespeare, né, faz uma intertextualidade aí. Para que esse pedaço está no texto? O que ele vai fazer de relação para nós? Espera aí que eu vou pegar meu caderno para ir anotando vocês falando. Podem falar. O que tem a ver esse pedaço me na aceita obra? no outro dispositivo aí, por favor? Aceito. Ô, Maria Lúcia, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu li que Hamlet tem... Não, a morte de Rita e de Camilo tem alguma coisa a ver com Hamlet, mas eu não sei o que é. Pode isso. Ser ou não ser? Eis a questão. Já ouviram essa frase? Também é dessa obra. Tá? Então, entra a questão... Também está presente nessa obra, né, lógico? Então, entra a questão de nós não conseguirmos explicar tais coisas que a filosofia nos propõe ou que nos acontece na vida. E é uma coisa que acontece no conto, a gente não sabe explicar o que aconteceu. Vamos falar dos aspectos, dos elementos da narrativa? Vamos fazer uma retomada do que aprendemos no ano passado. Dentro de elementos da narrativa, que tipo de narrador eu tenho aí? É o onisciente? Por quê? Porque ele não só narra a história, mas ele também tem conhecimento dos aspectos do personagem. Por exemplo, ele deixa claro que o Camilo é uma pessoa cética. Ele mostra isso, eu acho que é onisciente. Isso. Principalmente em relação à questão da cartomante, né? Tá. Então, eu tenho um narrador onisciente, ok. Esse narrador onisciente, até que ponto que ele sabe da história? Ele sabe tudo da história? Não. Eu acho que não. Ele tem uma Talvez ele teria limitação. explicado o final. Ele sabe bastante coisa? Ele soube nos contar o que de fato aconteceu? Não, ele teve uma Não limitação. soube nos contar. Aí, agora eu vou direcionar as perguntas. Gabriel Sebastião, você conseguiu ler o texto? Ah, não. Não, Gabriel. Ah, não, Gabriel, não faz isso não. Roger, você conseguiu ler o texto? Também não. Gente, vocês não ouviram, não? Eu pedindo para a leitura? Olha só. Vamos lá, Júlia Nunes, você que já ficou com raiva desse negócio de não saber o que está acontecendo. Como que Machado de Assis, ele usou um daqueles elementos da narrativa que a gente conhece, tempo, espaço, ambiente, personagens, narrador, para não contar o que aconteceu de verdade. Para não contar, não. Para distorcer a realidade. Quais os aspectos, no singular, qual dos aspectos dos elementos da narrativa que ele conseguiu nos confundir? Alguém, se souber, pode ajudar a Júlia. Eu chutaria espaço. Por conta, ele descreve muito as ruas e tudo mais. Mas
Aí você Eu não acha que sei, essas para confundir a descrições gente. nos confundiu enquanto leitores? O que me confundiu muito foi o tempo. Tempo. São as digressões que eu disse a vocês. É, porque ele volta para o Para passado, começar, para que quando horas o que o Camilo primeiro conhece o parágrafo, outro lá. esse que eu. Desculpa, Emanuele. Esse primeiro parágrafo que eu li agora. Camilo conversando com Rita. Qual é a nossa primeira impressão? Que eles são um casal. Depois é que a gente vai descobrir que eles não são um casal, eles são um casal de amantes, eles não são um casal casado. Então, aí depois ele conta a história do Camilo conhecendo o outro lá, e que a Vilela, Rita era amiga deles também, aí do não, nada é ele ao volta contrário, né? Camilo era amigo de Vilela, a Rita que entrou depois na amizade. Então, só que aí, tipo assim, ele conta a história deles se conhecendo, como é que foi, e aí depois ele volta pro presente, isso deixa muito confuso. Que tem Isso. uma hora que você já não sabe se ele tá falando de antes ou de agora. Então a história começa pelo meio, ela vai no começo e termina no final. Vocês conseguem entender isso? Começa a relação dos dois, você fala, nossa, um casal sentado conversando, que filósofos, né? Entre o casal, tá. E aí depois ele volta quando os dois se conheceram, e aí depois eles morrem. E aí? Né? Então, essa questão temporal são as digressões tão usadas por Machado de Assis. Vocês vão perceber em Dom Casmurro que isso acontece também, tá? Ele para com o tempo presente, que é o que está acontecendo, e volta. Na verdade, em A Cartomante, ele já começa voltando. Ele já começa no meio, depois ele volta mais um pouquinho, porque o tempo presente já é a morte. A história termina pelo fim, literalmente, mas não começa pelo começo, né? Então, o tempo presente seria a morte dos personagens. Então, o tempo aí é utilizado a partir dessas digressões, que é uma característica especialmente do Machado de Assis. Deixa eu me prender a uma outra característica, a ironia. O que é o ponto crucial da ironia do Machado de Assis nessa obra? Não é baseada apenas em um fato. A ironia aqui, ela vem um pouco diferente. O que vocês puderam perceber da ironia, gente? Eu vou deixar livre por enquanto. Maria Fernanda, pode falar. Eu não sei se é isso, mas é porque no início começa com uma conversa da Rita com o Camilo. E ele zomba ela dela acreditar em cartomante. Isso. E aí, pode falar. Aí depois, no final da história, quando ele tá vindo para casa de Vilela, ele para na cartomante para escutar ela. E no caso ele acredita nela, porque tranquiliza ele. Então essa é meio Exatamente. Você conseguiu achar o ponto-chave. A ironia do Machado de Assis é na figura da cartomante. Ela domina a história, gente. Ela fez tudo aquilo acontecer. E aí eu vou perguntar, já vou chegar no finalmente. Quem que estava enviando essas cartas? Então, quem vocês acham? Ela? A cartomante, será? Mas eu acho que não, por conta que... Ai, não sei explicar. Quem que seria? Seria muito óbvio. A carta já estava sendo enviada antes de ir na cartomante. Quem seria, então? Eu acho que seria... Pode falar, Isabela. Não, pode ir aí. Eu acho que é uma mulher que... Porque no início, quando eles se encontram, a Rita e o Camilo, eles se encontram numa casa. E essa casa, eles falam lá que tem uma dona. Então, eu acho que poderia ser essa pessoa que sabia do rolo deles. Então, quem estava enviando as cartas é um personagem não identificado. Eu acho. Alguém tem alguma outra opinião? Gente, não tem resposta certa ou errada, não. Eu também não sei. Eu já acho que as cartas mesmas eram enviadas no início pela Rita. Mas aí, quando o marido dela descobriu, aí ele matou ela. Não consegui entender se foi uma coisa, tipo assim, se ele matou ela na hora. Mas aí eu acho que ele deu a continuidade das cartas, talvez mesmo sem ela saber. Ele matou a esposa e aí ele chamou Camilo, assim que Camilo chegou, viu Rita morta e matou Camilo. E aí? Será que a própria Rita enviava as cartas?
Alguém acha que pode ter sido a cartomante? Eu acho. Por que, Arthur? Eu acho que pode ter Tipo, sido. Eu também acho. porque no início, acho que a primeira carta foi designada depois que eles já, tipo, tinha acontecido, tipo, um ápice na história. E no final, quando ele tava indo pra casa do Vilela, tipo, é meio que pode ser considerado coincidência, mas, querendo ou não, a cartomante estava no caminho. Aí, tipo, talvez o Machado de Assis deixou esse ponto como se fosse uma evidência. Uma falha, né? Entendi. Fora que o conto chama a cartomante, então ela tem uma grande importância na história. Então é bem provável que seja Mas ela. ela tem uma grande importância na história. Ela Então, por mentiu isso, pra ele nas, isso mesmo. nas cartas lá quando ele pediu pra ver. Quem é cartomante? Quando. Esse é o nome do cara de novo. Ele chegou lá nervoso antes de ir pra casa do Vilela. Ela meio que mentiu pra ele, falando que ia ficar tudo bem. Eu acho que a sua opinião sobre quem enviou a carta depende muito se você acredita ou não em cartomante. Se você acha que elas sabem do futuro ou não, você pode até acreditar. Depende. Eu, por exemplo, não acho que foi ela. Porque naquela época, as pessoas, ao mesmo tempo que elas fingiam muitas aparências, eram pessoas muito rígidas. Então, um adultério não ia ser uma coisa bem vista, não é uma coisa difícil de descobrir. Por pensar numa sociedade lá, não eram cidades grandes, eram cidades pequenas, eram vilarejos, então não era difícil de alguém saber, de alguém ver. Não é como também se eles fossem esconder Será, muito. Júlia? Eu acho. E não aconteciam os adultérios naquela época, por ser cidade Não, pequena? eu falo assim, os adultérios eram muito julgados, eles aconteciam. Então, era algo muito julgado. Então, quem visse não ia ocultar, não ia deixar passar. As pessoas iam querer fazer uma intriga mesmo. Então, mas tipo assim, e se alguém deles tivesse subornado a cartomante pra ela, tipo, não contar pra ninguém? Tipo, talvez ela sabia desse adultério e não contaram, e ela combinou com alguém pra não Então, a contar. cartomante, você está me falando que a cartomante, então, realmente via o futuro, via o relacionamento dos dois? Não, eu acho que ela sabia do adultério que tinha acontecido, mas eu não acho que ela viu o futuro. Eu não acho que ela viu o futuro No porque ela conto errou mesmo no que ela fala que a falou. cartomante só falava para as pessoas o que as pessoas queriam ouvir, né? Então ela era muito verdadeira. Pessoal, tipo, é uma coisa que ela analisem. deduz. Isso que eu ia falar. Analisem os personagens da forma psicológica com a qual Machado de Assis tem como característica. Vamos pegar a perspectiva, aquelas características que eu passei no horário anterior e vamos colocar agora. Ele trabalha, lembra do Freud explica? Ele trabalha a análise psicológica dos personagens. Para que uma pessoa vai na cartomante? Em qualquer cartomante, em qualquer situação. Quem está em paz, quem está tranquila, consciência tranquila, vai em cartomante? Não, eu acho que vai para quem quer descobrir alguma coisa. Isso, quem está com uma pulguinha atrás da orelha. Isso. Seja profissional, seja pessoal. Vocês já foram em cartomante para ter carta, alguma coisa parecida? Não. Eu também não, mas quando a gente assiste algum filme, alguma coisa, a figura da cartomante, o que é a primeira coisa que ela fala? Era meu. Você está sofrendo por alguém. Até igualzinho meu, que é uma bolinha. Tem um relacionamento. Ou pergunta, quem é a pessoa que você tanto gosta? Elas vão muito superficial, né? E aí, pode ser que Rita ou Camilo tenham entregado ouro naquele momento? Ou não? Não, sim, eu Ou a concordo. cartomante trabalha dessa forma com todo mundo que vai lá? Porque as pessoas cartomantes, assim, eles são muito aspirantes ao amor, sempre falar, seu futuro vai ser lindo, vai ter prosperidade. Então, ela ia falar o que a Rita quisesse ouvir, ela não ia contrariar ela, não ia contrariar o Camilo. Só que aí a Rita também ia falar algumas coisas, né? Por exemplo, algum deles pode ter soltado isso do adultério, entendeu? Então, ela meio que deduziu e sabia disso. E a gente pode falar que, às vezes, a cartomante nem teve tanta importância assim? Como que seria essa Mas visão por que sobre o a conto obra? chamaria a cartomante se ela não tivesse tanta importância? Manu,
Você concorda que as interpretações são pessoais? Sim, baseado em Se eu conhecimento chegar... de mundo que você Ah, tem. exato. Se eu chegar para você e falar assim, você foi numa cartomante, aí eu falo assim, seu problema vai ser resolvido, pode ficar tranquila. E aí, às vezes, você nem tem um problema, você vai pensar assim, que problema é esse que ela está falando? Ah, eu tive uma discussão com fulano de tal, eu tive assim, não, então ele vai ser resolvido. Então, as interpretações, elas vão de acordo com a vivência de quem ouve e elas são extremamente pessoais. Então, pode ser que ela não tenha tamanha importância na obra. Eu falo assim, pode ser que a cartomante falou tão superficial que a Rita estava com aquilo na cabeça, né? Ela estava praticando um adultério. Você fala, tipo, como se a cartomante tivesse falado o que ela sempre fala para todas as pessoas e a Rita tivesse pegado isso para ela como uma coisa muito grande. Uhum, exatamente. Alguém pensou por esse lado? Eu pensei. Seria análise psicológica de novo, né? Diga, Sofia. Não, eu pensei isso mesmo, que a cartomante, ela só falava para os outros, no caso para a Rita e também pro Camilo, que eles queriam ouvir. E não é verdade, assim. Mas você acha que ela sabia do adultério, da relação dos dois? Ou ela jogava superficial e cada um interpretava do jeito que quisesse? Não, eu acho que no início não. Eu pensei que ela tinha descoberto quando o Camilo foi lá. Eu pensei que ela tinha associado, assim, os dois e tinha descoberto. Mas o Camilo foi lá já quando Vilela o convocou, né? Sim, foi quando ele mandou a carta lá e ele tava indo pra casa do Vilela e passou na cartomante. Mas antes disso ele não tinha ido, antes disso era só a Rita, né? Mas como que essa cartomante descobriu, então? Então, a Rita já tinha dado uma má nota em reuniões anteriores? Eu acho que a cartomante pode não ter sabido do adultério certinho, assim, de detalhes, mas ela pode ter sacado alguma coisa, ela acabou manipulando todo mundo nessas sessões, assim. Então, quem mandou as cartas, Maria Eduarda? A cartomante? Quem você acha? Por que Eu você não acha que foi a sei se cartomante? foi. Pode falar. Maria Lúcia, eu posso dar uma opinião? Pode, Júlia. Eu acho que, assim, pode ter sido a cartomante, de certa forma, que mandou as cartas, que ela fez uma associação com Camila e com a Rita. E aí ela Mas começou a quem montar. contou para a cartomante que o Camilo foi lá porque a Rita indicou? Aí eu acredito que vai, se você acredita em cartomante, igual acho que a Júlia tinha falado, por conta que aí talvez ela estava mandando as cartas pro Vilela em forma de conseguir alguma coisa dele no final das contas, talvez, porque ela até ficou impressionada quando o Camilo deu bastante dinheiro para ela, e talvez ela estava mais pensando para esse lado. E acho que é isso. Não sei explicar, mas eu não acho Maria que foi a Lu. cartomante Maria Lúcia, sabe por quê? Porque a Rita foi lá primeiro e depois o Camilo foi. E como que ela sabia que, sei lá, eles se conheciam e tal? Porque, tipo, geralmente essas cartomantes, elas recebem muitas pessoas. Como que ela, tipo, foi uma no dia, falou, ai, depois o outro foi lá e relacionou que os dois tinham um caso. Por isso que eu Pra acho que mim, não foi ela. Para mim, a cartomante ele já tinha conhecimento do relacionamento do Vilela com a Rita antes da Rita ir para lá. Ela não sabia da traição. Agora, quando a Rita foi lá e falou dos trem para ela sacou o que estava acontecendo. Pelo menos Mas o eu que que acho a que foi Rita isso. falou para ela? Então, não mostra o que a Rita Eu acho que a falou. Rita não falou de forma direta, tipo, nossa, eu cometi o adultério, mas eu acho que a Rita falou alguma coisa que a cartomante sacou que ela tinha Ela feito queria isso. saber se ela e o Camilo ia dar certo, se ia ficar tudo bem. Mas como que a cartomante sacou que, tipo, era o Qual Camilo? é Tinha o nome do tantos marido? homens, tipo... Eu acho que a cartomante tinha conhecimento dos sentimentos dos personagens, mas que se ela tivesse total conhecimento, ela teria evitado a última situação, que foi da morte dos dois. Assim, eu acredito que ela conhecia um pouco, porque se esse é
o trabalho dela, ela certamente era famosa por isso e tinha alguma experiência. Mas se ela soubesse tudo, a última situação do Camilo indo até a casa do Vilela, talvez poderia ser evitada por ela ter se encontrado com ele antes dele chegar à casa. Mas na hora que Camilo foi lá desesperado, falou que ele estava indo encontrar Vilela? Sim, eu acredito que, igual eu falei, ela pode ter conhecimento dos sentimentos dos personagens, mas não total, por isso que ela não evitou a situação. Eu acho que a Isso é gente uma acha questão de dedução. Porque ela falou pro Camilo que ia ficar tudo bem, e ele foi lá e foi morto. Mas que pergunta que Camilo fez especificamente para ela ter respondido, vai ficar tudo bem? Quer ver? E se ela não quisesse ter evitado que o Camilo morresse? Porque, tipo assim, eu tava pensando aqui, pelo que vocês estavam falando, e vai que, por acaso, ela soube do adultério e talvez ela tivesse uma paixão pelo marido da Rita, que era o Vilela. E aí ela fez com que ele descobrisse e aí gerou toda essa trama. Eu ia falar isso. Olha só. Só uma perguntinha aqui. Camilo, ansioso. Espera aí que eu perdi a parte que eu tinha reservado, fui prestar atenção na Isabela, eu perdi. Vejamos primeiro o que é que traz o rapaz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto. E quer saber? Continuou ela. Se lhe acontecerá alguma coisa ou não. Camilo chegou e não falou nada. Ela começou a falar. A mim e a ela, explicou ele vivamente. Camilo só falou que se vai acontecer alguma coisa, perguntou, né? Se vai acontecer uma coisa a mim e a ela. A cartomante sorriu, nananã. Aí tá assim, bateu as cartas, né? Camila tinha os olhos nela. Aí ela fala, as cartas dizem-me cartas. Essa palavra tem dualidade nesse texto também. As cartas Tá dizem-me que... vendo? Hã? Por isso que eu acho que ela escreveu as cartas. Essa palavrinha também é fantástica aqui. As Ela pode cartas até não ter dizem-me... escrito, mas essas cartas passaram por ela de algum jeito. Aí, nós temos uma dualidade a pensar aqui. As cartas dizem... Quais as cartas dizem para ela? As cartas do baralho ou as cartas enviadas e recebidas? As cartas enviadas e recebidas. E Eu é o acho que eu que falei. Cartas do baralho. Depende da forma como você interpreta a cartomante. Se você vê ela como uma pessoa que quer o amor, que quer a paixão, ela não sabia. Mas se você vê ela como outra figura hipócrita da sociedade, você vai pensar que ela sabia de tudo e ela, emitido um juízo dela, ela foi falsa. Na frente deles, ela teve uma aparência e por trás deles, ela teve outra. Depende da forma como você interpreta ela. Ok. Analisando Entenderam? Machado de Assis, ela provavelmente é a segunda opção que a Júlia falou, porque Machado de Assis não acredita tipo, na bondade dos humanos. Ele acha que as pessoas sempre vão ser muito falsas. Então, ela foi hipócrita e ela foi falsa. Então é exatamente isso, gente. Essa obra, claro que ela é curta, né? Bem para mostrar um pouquinho da ironia machadiana, do jeitinho machadiano de ser. Acho que vocês conseguiram perceber, sim, né? A diferença de José de Alencar, a diferença do romantismo, e agora o que o realismo vem propor para nós, principalmente que o Machado de Assis é a figura representativa do realismo no Brasil. Essa dualidade, esse jogo de palavras, vocês estão vendo que uma palavrinha curta, cartas, promove esse trombolho todo na nossa cabeça? E aí, o que aconteceu? Eu tinha pensado nisso, eu nem ia pensar se você não tivesse falado também. Mas tá vendo assim, para vocês já começarem a despertar, foi a primeira coisa que vocês leram do Machado. Mas para vocês começarem a aguçar mesmo essa perspectiva que uma danada de uma palavra pode gerar tanta confusão, né? Cartas, ok. Primeira impressão a gente fala, não, as cartas do baralho que ela tá lendo. Mas quem te disse que são as cartas do baralho? Não está explícito. Né? Então ele tem, de fato, uma genialidade na escolha das palavras, na sensatez de colocar cada palavrinha em seu lugar e promover
esse sentimento. O papel de um autor é isso, é despertar um sentimento, mesmo que seja uma ira no leitor. E Machado de Assis, depois de tantos anos, ainda consegue fazer isso em nós, tá? Nosso horário acabou. Obrigada pela participação de quem participou, eu já anotei aqui. Eu gostaria que vocês começassem a ler, de fato, Dom Casmurro. Vão lendo devagar, vão degustando Dom Casmurro. E próxima aula é feriado. Então, eu vou deixar um conto. Vamos ler Missa do Galo para daqui 15 dias? Eu vou colocar no grupo e aí fica marcado para daqui 15 dias, dia 8 de abril. Você já mandou o PDF do livro? Dom Casmurro? Não, não mandei nenhum dos dois. Eu mando os dois, eu vou anotar. Aí eu mando o conto para o dia 8 de abril. Se porventura for desmarcado o nosso feriado de quinta-feira que vem, porque o prefeito tirou como ponto facultativo. De todo jeito, fica para o dia 8 o conto, tá? Domingo, vocês me enviem as anotações que nós fizemos hoje sobre essa de Queiroz e Machado de Assis. Até domingo, tudo bem? Então, bom final de semana. Boa leitura. Vou colocar o link, porque é pelo Prezi, não consigo baixar. Tá bom? Beijo, fique com Deus, gente. Bom final de semana, viu? Obrigada. Tchau, Maria Lúcia. Tchau, gente.